A maneira como uma pessoa enxerga sua identidade determina a maneira como ela vive. Quem acredita que nasceu para fracassar, geralmente desiste antes mesmo de tentar. Quem se vê apenas através dos seus erros vive carregando culpa, vergonha e condenação. Quem constrói sua identidade apenas sobre conquistas, aparência ou aprovação dos outros, torna-se refém de circunstâncias que mudam constantemente. Por trás de muitos medos, inseguranças e crises existe uma questão de identidade. Foi exatamente isso que o pecado produziu na humanidade. Quando o homem se afastou de Deus, não perdeu apenas a comunhão com o Criador, também perdeu a compreensão correta de quem realmente era. Desde então, homens e mulheres têm tentado encontrar significado em diversas coisas: sucesso, dinheiro, relacionamentos, prazeres, poder ou reconhecimento. Mas nenhuma dessas coisas consegue responder plenamente à pergunta: quem sou eu? O Evangelho oferece uma resposta extraordinária. Em Cristo, Deus não apenas perdoa nossos pecados, Ele nos dá uma nova identidade. Paulo declara que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Observe que ele não diz que a pessoa apenas recebeu algumas melhorias. Ele afirma que algo novo nasceu. Isso significa que o passado não possui mais autoridade para definir nosso futuro. As falhas não possuem mais autoridade para definir nosso valor. Os rótulos impostos pelas pessoas não possuem mais autoridade para definir nossa identidade. Em Cristo, recebemos uma nova história. Recebemos uma nova posição diante de Deus. Por isso, o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre ir para o céu um dia. É uma mensagem sobre transformação hoje. Quando entendemos quem somos em Cristo, nossa forma de pensar muda. Nossa forma de agir muda. Nossa forma de enxergar o futuro muda. Porque uma nova identidade sempre produz uma nova vida. Quem você era não define quem você pode se tornar. Uma das maiores prisões que uma pessoa pode experimentar não está em correntes visíveis, mas nas lembranças do seu passado. Muitas pessoas continuam vivendo limitadas por erros que cometeram, fracassos que sofreram, palavras que ouviram ou escolhas das quais se arrependem. Elas acreditam que seu passado definiu seu destino. Passam a se enxergar através de suas falhas. Carregam culpa por aquilo que fizeram, vergonha por aquilo que se tornaram, medo de nunca conseguir mudar. Mas o Evangelho apresenta uma verdade libertadora. Quem você era não precisa determinar quem você pode se tornar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não está falando para pessoas perfeitas. Muitos daqueles cristãos carregavam histórias marcadas por pecados, feridas e fracassos. Entretanto, ao encontrar em Cristo, receberam uma nova identidade. Observe que Paulo não diz: se alguém está em Cristo, deve tentar ser uma nova criatura. Ele afirma: é nova criatura. Isso não é uma promessa futura, é uma realidade presente. O mundo costuma definir as pessoas pelo seu pior momento. Deus as define pela obra que Ele está realizando nelas. As pessoas olham para o histórico. Deus olha para o propósito. As pessoas enxergam o que alguém foi. Deus enxerga aquilo que essa pessoa pode se tornar através da sua graça. Vemos isso em toda a Bíblia. Moisés foi um fugitivo, mas tornou-se libertador. Davi foi um pastor esquecido no campo, mas tornou-se rei. Pedro negou Jesus, mas tornou-se uma das principais vozes da igreja primitiva. Paulo perseguiu cristãos, mas tornou-se um dos maiores proclamadores do Evangelho. Em cada caso, Deus não ignorou o passado dessas pessoas, mas também não permitiu que o passado tivesse a palavra final. Essa verdade possui uma aplicação poderosa para a nossa vida. O crescimento espiritual começa quando paramos de viver presos ao que aconteceu ontem e passamos a acreditar no que Deus pode fazer hoje. Isso não significa negar erros ou ignorar consequências. Significa compreender que a graça de Deus é maior do que nossos fracassos.
Muitas pessoas desejam uma nova vida, mas continuam alimentando uma velha mentalidade. Continuam repetindo para si mesmas que nunca mudarão, que nunca vencerão, que nunca serão diferentes. Mas a transformação começa quando aprendemos a enxergar a nós mesmos pela perspectiva de Deus. Em Cristo, você não é definido pela sua culpa. Não é definido pelos seus erros. Não é definido pelos rótulos que outros colocaram sobre sua vida. Você é definido pela obra redentora de Jesus. O passado pode explicar parte da sua história, mas não tem autoridade para determinar o seu futuro. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, ele não apenas perdoa o passado. Ele cria um novo começo. E aquilo que parecia impossível aos olhos humanos torna-se possível pela graça transformadora de Deus. Em Cristo recebemos uma nova identidade. Depois de entender que o passado não define quem podemos nos tornar, surge uma pergunta fundamental. Se não somos definidos pelos nossos erros, então quem somos? A resposta do Evangelho é extraordinária. Em Cristo, não recebemos apenas perdão, recebemos uma nova identidade. Muitas pessoas constroem sua identidade sobre fundamentos instáveis. Algumas se definem pelo trabalho que exercem, outras pelo que possuem, algumas pela opinião das pessoas, outras pelas conquistas que alcançaram. O problema é que todas essas coisas podem mudar. Uma carreira pode terminar. Os recursos financeiros podem desaparecer. A aprovação das pessoas pode ser retirada. As circunstâncias podem mudar de um dia para o outro. Quando a identidade está apoiada nessas coisas, a pessoa vive constantemente insegura. Mas Deus oferece algo muito mais sólido. João não diz apenas que Deus nos ama. Ele diz que fomos chamados filhos de Deus. Essa verdade muda tudo. Um servo trabalha para receber. Um filho pertence à família. Um servo teme ser rejeitado. Um filho encontra acolhimento no amor do pai. Um servo tenta provar seu valor. Um filho já possui valor porque faz parte da família. É exatamente isso que Cristo realizou na cruz. Ele abriu o caminho para que pecadores fossem reconciliados com Deus e adotados como filhos. Essa nova identidade transforma completamente a maneira como enxergamos a nós mesmos. Não precisamos viver buscando desesperadamente aprovação. Não precisamos construir nossa autoestima apenas sobre resultados. Não precisamos viver comparando nossa vida com a dos outros. Nossa segurança passa a estar em quem Deus diz que somos. Quando entendemos essa verdade, começamos a desenvolver uma mentalidade diferente. Passamos a enfrentar os desafios com mais confiança. Aprendemos a lidar melhor com críticas. Deixamos de permitir que fracassos momentâneos definam nosso valor. Compreendemos que nossa identidade não está baseada no desempenho, mas no relacionamento com Deus. Isso não produz acomodação. Pelo contrário, quem sabe que é filho deseja honrar o pai. Quem compreende o amor de Deus deseja viver de maneira digna desse chamado. Por isso, a identidade cristã não é apenas uma mudança de posição espiritual, é uma mudança de perspectiva. Você não vive mais tentando descobrir seu valor. Você vive a partir do valor que Deus já declarou sobre sua vida. Você não luta para conquistar a aceitação de Deus. Você vive porque já foi aceito em Cristo. E quando essa verdade desce da mente para o coração, nasce uma segurança que nenhuma circunstância pode destruir. Porque o mundo pode mudar. As pessoas podem mudar. As situações podem mudar. Mas o amor do Pai e a identidade que recebemos em Cristo permanecem para sempre. Uma nova identidade produz um novo propósito. Quando Deus transforma nossa identidade, Ele também transforma nossa direção. O Evangelho não muda apenas quem somos, ele muda a forma como vivemos. Antes de conhecer a Cristo, o ser humano tende a viver em torno de si mesmo, seus desejos, seus planos, suas ambições e seus interesses ocupam o centro de tudo.
Mesmo quando alcança objetivos importantes, frequentemente continua sentindo que algo está faltando. Isso acontece porque fomos criados para um propósito maior do que simplesmente viver para nós mesmos. Paulo afirma que Cristo morreu para que não vivêssemos mais para nós, mas para Ele. Essa é uma das maiores mudanças produzidas pela nova vida em Cristo. A vida deixa de girar ao redor do eu e passa a girar ao redor de Deus. Isso não significa abandonar sonhos ou deixar de desenvolver talentos. Pelo contrário, significa colocar tudo isso a serviço de um propósito maior. Quando compreendemos quem somos em Cristo, começamos a enxergar nossa vida de forma diferente. Nosso trabalho ganha significado. Nossos relacionamentos ganham significado. Nossos dons ganham significado. Nossas escolhas ganham significado. Tudo passa a fazer parte da missão que Deus nos confiou. Uma das grandes crises da sociedade atual é a falta de propósito. Muitas pessoas possuem recursos, oportunidades e conhecimento, mas não sabem por que estão vivendo. Elas acordam, trabalham, cumprem suas obrigações e repetem a rotina diariamente, mas carregam uma sensação constante de vazio. O motivo é simples: sucesso sem propósito nunca satisfaz completamente. Conquistas sem propósito produzem apenas satisfação temporária. Mas quando encontramos nosso propósito em Deus, até mesmo as tarefas mais simples passam a ter significado. Paulo continua dizendo que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Isso significa que aqueles que foram transformados são chamados a participar da obra de Deus no mundo. Recebemos amor para compartilhar amor. Recebemos graça para demonstrar graça. Recebemos esperança para levar esperança. Recebemos reconciliação para anunciar reconciliação. A nova identidade nunca termina em nós mesmos. Ela nos impulsiona a servir. Ela nos impulsiona a servir. Ela nos impulsiona a influenciar. Por isso, a pergunta não é apenas o que Deus fez por mim. A pergunta também é o que Deus deseja fazer através de mim. Toda pessoa transformada se torna uma ferramenta nas mãos de Deus. Toda pessoa alcançada pela graça recebe uma missão. Toda pessoa que encontrou um novo começo em Cristo passa a viver com um novo propósito. E quando identidade e propósito caminham juntos, a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias. Ela se transforma em uma jornada significado, guiada por Deus e dedicada àquilo que realmente possui valor eterno.